Que tal usar o seu celular para documentar objetos voadores não identificados, os OVNIs, UFOs, ou anomalias, as novas anomalias? A NASA está propondo isso, que você utilize o seu celular para ajudar a detectar os extraterrestres. Acompanhe esse vídeo até o final e conheça mais essa fase da antropologia espacial da NASA. Bem-vindos aqui ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e eu já tenho vários vídeos aqui no canal que eu trato da chamada antropologia espacial. É um termo que eu criei onde eu procuro eh, explicar como essas agências espaciais elas criam toda uma mitologia com relação a seres, planetas, vida extraterrestre, para criar uma distração. Uma distração para que você não fique tão focado nos problemas realmente da Terra. Água potável, acesso à energia barata, infraestrutura, né, de saneamento, né, em grande parte do planeta. Então aí você fica pensando que os nossos grandes problemas são a visita de seres extraterrestres. Então, olha que interessante, uma coleção aqui de reportagens recentes, né, que foram devidamente disseminadas aí para tratar do assunto, porque é assim que a NASA, essas agências fazem, elas vão ali, faz aquela operação, né, conjunta, né, para criar essa coisa. Dado que a Artemis, né, vamos aguardar a Artemis 2, né, que vai ali circular com a tripulação, a Lua, aquela coisa, depois a Artemis 3 vai pousar na Lua, mas enquanto a gente não tem eh, essas missões, eh, olha que interessante. Vídeos e fotos feitas por pessoas comuns poderão ser utilizados pela Agência Espacial dos Estados Unidos, NASA, para identificar objetos voadores não identificados, OVNIs, na atmosfera terrestre. Quer dizer, realmente, a Agência Espacial Americana, que tem um orçamento de bilhões de dólares há 50 anos, agora ela precisa do seu celular para ajudar a capturar imagens de objetos não identificados. Veja só, ela tem uma série de satélites, telescópios, fora da órbita ali da Terra, ou aliás, na órbita da Terra, né? Ela consegue detectar meteoritos com algumas dezenas de metros de diâmetro, e ela faz um catálogo, né, de tudo isso, mas ela precisa do seu celular para ajudar na detecção de objetos não identificados. Qualquer nave extraterrestre estivesse numa trajetória de interceptar a órbita da Terra, seria detectado a milhões de quilômetros de distância pelos radiotelescópios que hoje existem. Tanto é verdade que meteoros com dezenas ou centenas de metros são detectados anos antes de, inclusive, chegar numa trajetória próxima da Terra. Vocês veem isso várias vezes sendo publicado. Olha, objeto tal identificado lá em 2018, 2019, por exemplo, vai passar a 1 milhão de quilômetros da Terra. Cometas. Mas eles não conseguem detectar uma nave extraterrestre que está se dirigindo aqui para vir para a órbita da Terra. Talvez porque elas usem aquele fenômeno, né, do pessoal das naves Klingon, né, lembra do Star Trek? Elas ficavam invisíveis e só apareciam no momento que as armas eram ativadas. Talvez sejam isso, né? Elas transitam pelo espaço de uma maneira invisível e só quando chegarem muito perto da Terra elas aí se tornariam visíveis, né? Olha que coisa interessante. Aí vamos continuar. Vamos continuar. Eh, o diretor dessa divisão, né, criada, né, de objetos estranhos e imaginários,
diz que a NASA deve utilizar dados não classificados de origens coletivas na busca por OVNIs. Isso inclui fotos, vídeos e possíveis objetos de outras anomalias gravados por cidadãos comuns em todo o país. Apesar da proposta dessa chamada crowdsourcing, né, onde você vai coletando informação coletiva de tudo, vai pondo no repositório de fotos e vídeos, a NASA e a ARO, né, que é essa divisão, né, de assuntos aí não identificados, eh, ela reconhece que as imagens feitas por smartphones teriam um valor limitado devido à resolução das câmeras, especialmente se comparado aos equipamentos que a agência possui. Realmente, ela possui equipamentos que custaram bilhões de dólares, estão numa posição muito mais privilegiada para detectar o espaço vindo aqui para próximo da Terra, ou radiotelescópios e coisa, mas ela precisa do seu smartphone. Ela gostaria de ter o seu smartphone, né, para detectar tudo isso, né? Esse é o escritório de resolução de anomalias de todos os domínios, na sigla em inglês. Então, é o escritório de todos os domínios. Eles mudaram a terminologia de objetos voadores não identificados, porque eles dizem que agora são anomalias que podem acontecer na terra, no mar, então não são só objetos voadores. Aí, olha que coisa interessante aqui, mais ao longo aqui da matéria. As agências estão avaliando como a inteligência artificial poderia ser usada para ajudar a estudar, relatar e identificar OVNIs no futuro. Ou seja, agora a inteligência artificial virou realmente aquilo que vai resolver tudo, né? Inclusive identificar OVNIs. Tal. Uma coisa sensacional, realmente a inteligência artificial pode ser usada para identificar os OVNIs também. Então você vai encaixando isso, né? Porque está na mídia, todo mundo ouviu falar da inteligência artificial. E é claro que a NASA já está pegando carona para dizer, olha, mas olha, a inteligência artificial pode nos ajudar e tal. Aí tem o astrofísico que está ali, está dizendo assim: se eu pudesse resumir o que aprendemos até agora em uma frase, ela seria a seguinte: nós precisamos de dados de mais qualidade. É claro, ele precisa de mais dinheiro, né? No fundo, ele está querendo dizer: precisamos de mais dinheiro aqui na NASA, né? Destacou o astrofísico David Spiegel, líder da pesquisa e ex-presidente do Departamento de Astrofísica da Universidade de Princeton. Né? Só faltou ele falar que ele também faz parte da gnose de Princeton. Desde a época do Einstein tem lá todo um pessoal gnóstico, chama um grupo, uma sociedade secreta lá em Princeton, a gnose de Princeton. Vocês procurem, tem o livro sobre isso. E aí a NASA faz a primeira reunião pública sobre a divulgação sobre os OVNIs e divulga as principais conclusões. O relatório principal ainda vai ser publicado provavelmente ao longo do mês de junho ou julho, né? Mas olha que interessante, a agência espacial deixou de chamar as aparições de objetos voadores não identificados para chamá-los de fenômenos anômalos não identificados. Olha que bacaninha, fenômenos anômalos não identificados. Na verdade, a publicação do relatório está prevista para o final de julho, agora de 2023. Né? E é claro que ah, das pessoas ali participando dessa audiência diz: na minha experiência, os sensores têm os mesmos problemas que o olho humano. Porque ele está falando de algumas aparições que depois se identificou que era um balão, era uma coisa assim e tal. Né? E aí, de fato, ele coloca um ponto aqui que os sensores, principalmente instalados em aviões de caça, que detectam certos fenômenos, eu tenho comentado isso sempre com algumas pessoas, eles foram projetados, tudo que você projeta na engenharia, ele já tem um foco, ele tem, você estabelece o que você quer. Então é um radar de um avião de caça, qual é o objetivo? Identificar aviões inimigos de caça também que vão estar numa trajetória de interceptação a você. Então, qualquer outra coisa que ele tente detectar, ele vai estar fora do escopo daquilo que ele foi projetado. Então, pode ser tudo. Ele pode pegar simplesmente um rastro de alguma coisa tal, e o radar vai mostrar uma imagem
daquilo que ele está programado para identificar. Ele não consegue fazer uma análise de uma coisa que ele não imaginava que ia aparecer ali. Por isso que você tem medições de velocidade, trajetória e tal, que muitas vezes são totalmente inimagináveis. Mas isso é um erro de amostragem do próprio equipamento, porque ele não foi projetado para isso, né? É diferente de você ter um radiotelescópio tal que está detectando num certo local a presença, por exemplo, de meteoritos que entram na atmosfera da Terra. Então ele foi programado para medir esses bólidos que entram na atmosfera da Terra, queimando aquela coisa toda e tal. Um radar, por mais preciso que fosse de um avião de caça, ele não está preparado, por exemplo, para identificar um meteorito que cruza a 50 quilômetros de distância dele. O radar vai dar uma informação equivocada ali no painel, porque ele não foi projetado para medir coisas que se deslocam nessa velocidade, nesse ângulo e tal. Ele foi projetado para medir alguma coisa semelhante que é um outro avião de caça, né? Por exemplo, um avião de caça pode estar lá a 3 vezes a velocidade do som, mas você não vai ter um avião de caça a 25.000 km/h, como é muitas vezes um bólido desse que entra na atmosfera. Vocês entendem que tem uma questão física que está ali inerente ao projeto daquilo, né? Eh, e é interessante que durante essa conferência da NASA, que durou ali mais de 3 horas, eles passaram a serem insultados por aquele pessoal das redes. Então o cientista aqui, o Dan Evans, diz que a transmissão da reunião gerou um número considerável de insultos, como o cyberbullying, contra vários membros do painel. Por quê? Porque essa ideia, já de várias décadas, da maneira que as agências espaciais trataram a questão espacial, e mais todos os filmes de ficção científica e tal, isso se tornou uma religião. Então você tem todo um grupo gigantesco de pessoas que acredita nisso. Realmente acredita nisso sem ter evidências, como eles mesmos dizem, que não há nenhuma evidência. No próprio painel da NASA diz, ó, não tenho nenhuma evidência de que esses fenômenos estejam diretamente associados a seres extraterrestres, à vida fora da Terra. Não encontramos nenhuma evidência disso. Os próprios cientistas. Aí eles são atacados. Agora, contra uma coisa que eles mesmos criaram, essa mitologia espacial, como eu comento com vocês. É mais importante você acreditar em vida fora da Terra, seres, naves, visitas espaciais, do que você realmente pensar nos problemas concretos que a gente tem no, no, no planeta. Então, agradeço aqui se você chegou até esse ponto do vídeo no Modern Art Ciência. Peço mais uma vez, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos e vamos ver, né? Vamos ver o que nos reserva essa divisão da NASA, que agora vai passar a pesquisar com os celulares, com a ajuda dos celulares, né? Aliás, eles citam aqui de 800 e tantos casos que eles analisaram, entre 2 a 5% são de fato fenômenos que eles não conseguem explicar. Veja, de 800, tem 2 a 5%, que é mais ou menos a mesma taxa que lá atrás, nos anos 60, o projeto Blue Book, quem se interessar, tem o projeto Blue Book, que pesquisou uma série de eventos e chegou à conclusão de que apenas uma pequena parte eles não tinham uma explicação plausível para o que tinha acontecido.